meios de comunicação social, sejam eles públicos ou privados, entre jornais, revistas, estações de rádio, de televisão e de órgãos de imprensa digitais, hoje que nos encontramos na era da pós-modernidade, deixaram de ser meros órgãos de informação e transformaram-se em atores ativos da sociedade, ao pautarem por matérias de debates políticos, educativos e de entretenimento, bem como transformaram-se em instituições de fiscalização dos poderes instituídos e por vezes de polarizar os acontecimentos candentes da atualidade, normalmente com dois polos extremos e opostos, com pouca ou nenhuma posição intermédia para se criar consensos. Esta prática de bipolarização da comunicação social, na maioria dos países, dificulta na obtenção de acordos para dirimir conflitos e criar consensos. Por vezes, ela alimenta a instabilidade, as hostilidades e enfraquece as instituições democráticas de discussão coletiva no espaço público. Isto porque transforma um espectro diverso de opiniões em uma guerra de dois campos radicais e irreconhecíveis, ao retirar-se do seu papel de pacificação, reconciliação e de criador de uma paz efetiva, como fim último do seu objeto social. Daí, a importância dos meios de comunicação social de pautarem por uma mediação conciliatória das realidades sociais das sociedades, observando os conceitos básicos de comunicação, o de informar, educar e distrair, com isenção, responsabilidade e a verdade jornalística, não descurando o código deontológico da profissão de jornalista que rege os preceitos da comunicação social. No século em que vivemos hoje, a comunicação social emerge dos efeitos performativos dos meios de comunicação de massa, onde se configura a produção de conteúdos jornalísticos, o palco da intervenção da propaganda política e comercial, da publicidade e marketing e da assessoria política de imprensa, diplomática e empresarial. Na era em que nos encontramos, é paradoxal se tivermos em consideração a existência de uma aspiração universal na comunicação global, que foi a de reduzir para um mero dispositivo técnico os meios de comunicação social tradicionais, de serviço público e de comunicação de massa, tais como a imprensa escrita, rádio, televisão, cinema e, mais recentemente, a internet, com os seus órgãos de comunicação digital. Atualmente, a ciência da comunicação apresenta-se no espaço público na área da comunicação social e da comunicação de massa, restringindo-se fundamentalmente à internet, aos mídias digitais e às redes sociais. Apresenta-se numa visão monolítica do agir técnico fora da cognição humana inerente ao próprio homem como ser social. O ser humano tem necessidade de comunicar com os outros, onde por vezes desliga o computador ou a internet para dialogar com alguém que esteja próximo de si. E é precisamente neste ponto de vista que persiste o paradoxo em relação à comunicação humana, pelo facto de ela ser cognitiva, ao produzir raciocínio e ideias, fator este que a comunicação técnica é incapaz de produzir. Para uma melhor interpretação deste fenómeno comunicacional, pode-se afirmar que a comunicação humana é inata e inerente ao homem, a nível da interpretação e da compreensão dos fenómenos, como sendo uma emanação de Deus, ao passo que a comunicação técnica é uma criação do ser humano, com os seus limites que se impõem por tratar-se de um meio ao serviço do homem, visto ser o suporte material
dentro das regras que sustentam a transmissão. O mundo de hoje possui excesso de informação, mas simultaneamente apresenta sinais de incapacidade de comunicar. O ser humano adora informação, mas não valoriza a comunicação. A informação é fácil porque é mensagem. A comunicação é mais complexa e profunda porque, por vezes, provoca a insatisfação, uma vez que implica uma relação bionívica e cognitiva entre os seres humanos como seres sociais. O pensamento geral sobre a comunicação técnica é dominante na multiplicação de redes sociais e no envio cada vez mais de informação, como se esta fosse a melhor forma de ultrapassar todos os obstáculos da comunicação. A grande verdade é que difundir informação não é comunicar. Os computadores, a internet e as redes sociais são instrumentos técnicos úteis pela sua performance de comunicação técnica, mas que jamais substituirão ou eliminarão a complexidade da comunicação humana. Para que os seres humanos coabitem de forma razoável e harmoniosa, não basta conectá-los em redes sociais. Pensava-se que haveria mais tolerância entre os humanos se comunicassem de forma mais fácil e rápida, que estaria tudo resolvido. A verdade é que, na prática, esta realidade trouxe consigo mais desconfiança. O desafio político da comunicação de massa no século XXI é, de facto, perceber como lidar com as nossas diferenças, uma vez que tudo se encontra exposto na praça pública, ou seja, ouvimos e o conhecemos, o que queremos e o que não queremos uns dos outros. O poder do computador e da internet é de permitir a comunicação quase que em tempo real entre indivíduos que se encontram distantes geograficamente, o que é humanamente surreal. Mas a sua fraqueza é que ela apenas reúne pessoas que já têm algo em comum. Trata-se de um média comunitário e segmentado que não resolve a segunda questão da comunicação, a de juntar pessoas quando elas não têm nada em comum. Os médias de comunicação de massas tradicionais, tais como a imprensa escrita, rádio, televisão e cinema, continuam com a sua função de reunir milhões de pessoas heterogêneas nos mesmos horários, com interesses diversos e com informação diversificada e generalista. É um desafio democrático que o computador e a internet não conseguem aglutinar e realizar. E quanto maior for o número de internautas, maior será a intervenção da informática em confrontar as mesmas questões dos veículos de comunicação de massa generalistas, de como adicionar elementos num mesmo grupo heterogêneo e de comunidades distintas, o que significa dizer que a inteligência artificial é rápida a gerir a informação, mas que nunca substituirá o gênio humano pela sua cognição e a sua interpretação da realidade social e os seus contextos. Por outro lado, podemos atestar que essa evolução foi preponderante para a consciência do papel da comunicação social e da sua complexidade comunicacional entre os seres humanos e na sua convivência como seres sociais em comunidade e em sociedade. De acordo com o pensamento sociológico, filosófico e político dos cientistas sociais Jean Baudrillard, Karl Popper, Umberto Eco e Dominique Volton, entre outros, foram apenas alguns dos expoentes máximos que despolitaram críticas aos meios de comunicação social
e os seus efeitos performativos da comunicação ao observarem de forma crítica o papel dos mídias na comunicação de massa, dos seus efeitos na domesticação coletiva dos seres humanos e da sua influência na indústria cultural, que vai desde os quadros de representação aos simulacros da comunicação. Nós estamos em presença de uma edição do programa podcast Câmara Livre e temos como convidado o Dr. Jorge Antunes, comunicólogo, homem de comunicação e com passagem na área académica como professor. Hoje, mais do que nunca, sentimos que a comunicação social, a política e a religião conjugam um esforço quase num espaço comum para o desenvolvimento das sociedades. Como poderá caracterizar a comunicação social no dia de hoje? Antes de mais, eu queria agradecer por me terem escolhido para estar aqui a conversar um pouco. Nós temos não só um relacionamento de amizade muito grande, como também um respeito pela profissão que nós exercemos e que escolhemos como o nosso ganha-pão. A comunicação é cheia de polémicas por parte do entendimento da própria igreja, da própria sociedade, da própria política, mas nunca podemos descurar a sua importância para a coesão da sociedade, da política, da religião e até da própria humanidade. A comunicação, tal como ela está na gênese de uma sociedade, é o elo de ligação entre todos. É através dela que nós conseguimos, de alguma forma, comunicar a nossa cultura, os nossos desejos mais primários, até os nossos desejos mais no topo da pirâmide, que são aqueles desejos que o ser humano tem para sonhar e alcançar os seus objetivos. A comunicação é bastante importante. Mas depois há sempre aquelas questões. O que é comunicar? Não é? O que é comunicar? O que é esta palavra que parece ser tão simples e todas as pessoas parece que têm uma compreensão profunda dela? É uma palavra que pode significar várias coisas, mas a meu ver, comunicar é partilhar. É quando nós temos alguma coisa nossa e queremos pôr em comum. E então aí já passamos para um novo estágio da comunicação, que é o objetivo e a intenção. Será que os passarinhos, quando chilreiam porque sabem que está a amanhecer, eles estão a comunicar? Eles têm intenção? Ou é apenas uma daquelas reações que o Pavlov tão bem estudou na publicidade, não é? Que são os reflexos condicionados. Será que a comunicação é um reflexo condicionado ou é uma necessidade? E então, depois de nós escolhermos os nossos caminhos, nós conseguiremos compreender melhor como comunicar, como partilhar, porque só aí é que vamos efetivar realmente aquele dom que o ser humano tem de sentir a necessidade de partilhar e de partilharem com ele sentimentos, emoções, vivências, cultura, história, conhecimentos e podemos ir por aí afora. Se nós formos nos basear nas três grandes formas de comunicação que nós utilizamos hoje em dia, como por exemplo a propaganda, as relações públicas, estou a falar já dentro de empresas, de instituições, o marketing político, a publicidade em si, nós vamos ver algumas diferenças entre elas. E se calhar, se olharmos para essas diferenças, vamos ver que todas elas são comunicar, mas que todas elas têm objetivos diferentes. Na publicidade, nós comunicamos a sugerir. Sugerimos às pessoas, olha, escolhe isto porque isto é bom, porque isto dá-nos prazer, porque isto é o que tu queres, né? Fazemos até, mas como sugestão, não impomos. Exatamente. As relações públicas vêm informar. Aliás, em todos os gabinetes de relações públicas que nós temos dentro das empresas, nós temos a informação com o público interno, que são aquelas pessoas que circulam dentro da nossa instituição, e com o público externo, que são aquelas que são diretamente atingidas, a bem ou a mal, pela nossa instituição e pelas nossas ações, como por exemplo os parceiros, como por exemplo a comunidade, etc. Aí sim nós informamos, dizemos o que é que está a passar dentro da instituição e damos uma informação. Mas depois chega a propaganda,
E a propaganda não informa e nem sugere. A propaganda, ela impõe. Ou seja, do nada, nós temos os detentores digamos, do poder de comunicar com a sociedade toda em grande escala, porque antes era comunicar boca a boca, depois começámos a comunicar na escola, depois começámos dentro das igrejas, etc. Hoje, com o desenvolvimento dos meios de comunicação social, comunicamos em grande escala. Mas os detentores dessa força, que são maioritariamente a política e a religião, eles não informam, porque não lhes interessa informar só, não é? Não, eu generalizo porque depois temos sempre as exceções. Eles não sugerem, mas eles impõem. E é essa imposição daquilo que existe e daquilo que eles querem que as pessoas vejam e estejam com elas na cabeça que faz depois as pessoas não entender bem o que é comunicar. Mas para nós comunicarmos, nós temos que ter vários elementos aí dentro. Podia chegar à escola básica e falar do elemento emissor, do receptor, do contexto, do canal, da própria língua que se utiliza, etc. Mas não há comunicação se não houver uma verdadeira partilha. Se aquele que está a receber deixa de ser apenas um receptor, alguma pessoa a receber alguma coisa, mas consiga compreender aquilo que o outro partilhou. Aí é a verdadeira essência da comunicação. E essa comunicação que nós vemos como tal, não é uma comunicação que se consiga medir. Porque a informação nós conseguimos dizer, olha, eu disse-lhe 3 palavras e ele compreendeu as 3 palavras porque eu informei. Não, ele não informou, ele deu as 3 palavras à pessoa e a pessoa depois vai fazer o seu próprio, digamos, o seu próprio entendimento daquilo que eu consegui partilhar. Isso é informar, eu dou e vou-me embora. Comunicar é mais do que isso. Tem que haver um feedback. Um feedback, digamos, na publicidade é ir à compra das coisas, nas relações públicas é aplaudir aquela empresa, na igreja e na política é ter mais votos ou ter mais batismos, etc. Mais crentes, e esse feedback é que depois torna a comunicação efetiva. Mas nós sabemos que hoje essa palavra, tanto comunicar como informar, são utilizadas das mais diversas formas, mas eu acho que é por falta de entendimento mesmo do que é. Se nós partimos do princípio que temos que partir de algum sítio, podemos fazer escolas, mas depois vamos ter que ter bons professores, podemos formar professores, mas depois os professores vão ter que ter, etc, etc. Portanto, íamos a uma escala enorme, né? Mas nós íamos ter uma escala enorme que depois se calhar não podia. Então o que eu estava a sugerir seria começarmos pelas mulheres, porque são as mulheres que dão à luz e que criam e que dão a mama nos primeiros meses. Se elas começarem a transmitir aos seus filhos hoje, claro está, com o pai ao lado, com o avô ao lado, com o tio ao lado, isso tudo tem que estar a componente da sociedade completa, não é? Porque também depois existem as sociedades com famílias atípicas, também já começou a haver famílias atípicas, pronto. Portanto, o nome de mulher era o parto que eu estava a dizer. No fundo, era ir buscar ao parto o primeiro momento em que nós temos que melhorar as coisas. Portanto, aquela mulher que vai ter um parto digno, que vai ser uma mãe digna, vai transmitir aos seus filhos determinados comportamentos, cultura, hábitos, costumes, etc. Eles depois vão transmitir aos seus e se calhar daqui a 2 ou 3 gerações já estaremos melhor e já estaremos a olhar com mais empatia pelo outro ser humano e conseguir comunicarmos melhor e conseguirmos compreendermos melhor e conseguirmos, enfim, viver melhor, porque acho que é o objetivo, não é? Não só viver no dia-a-dia, mas sobreviver, como dizia Roland Barthes, acho que é o Roland Barthes, até a idade avançada. A nossa luta é uma luta de sobrevivência até a idade avançada. É ver quem consegue chegar mais longe, quem consegue, assim, a sua família chegarmos mais longe, saudáveis, olhando para a frente, com esperança no futuro, não sendo postos de lado. Das coisas mais difíceis que eu vejo quando as pessoas vão sendo mais velhas é quando se começa a própria pessoa a sentir que já não é útil. Nós temos que dar utilidade às pessoas. Todas as pessoas têm que ter utilidade. Todas as pessoas têm que ser úteis para alguma coisa, para a sociedade, para a família, para os amigos, para tudo. Porque a partir do momento que a pessoa se sinta inútil, eu posso morrer, que isto vai continuar como está, eu posso sair, que isto vai continuar como está, eu posso ir embora, que as pessoas vão se esquecer de mim, aí não vai dar muito certo. Portanto, se nós começarmos do berço a mudar as mentalidades, a dar a educação,
a educar na plenitude, não só alfabetizar, é tal coisa, não só dar informação às pessoas. As pessoas têm acesso à informação, mas fazer com que as pessoas deixem de ser analfabetos funcionais, né? Percebam aquilo que se está a dizer, então esse se calhar será o caminho, né? E eu não sou filósofo. Aí é mesmo, meios de comunicação social, os mass media, são um veículo de comunicação que conseguem, em determinado momento, aumentar, porque assim é massificar, aquilo que se está a dizer. Portanto, eles também são um meio, os meios de comunicação social, que também são as pessoas que os fazem, são as pessoas que têm que ter acesso aos conhecimentos para os fazer da melhor maneira, não só falar como tecnicamente, mas de todas as vertentes, e eles são os intermediários entre aquilo que se quer dizer e a população que está a ouvir. Porquê é que nós chamamos meios de comunicação de massa? Porque naquele momento nós agimos não como um indivíduo, uma pessoa a ouvir, mas nós agimos como um todo, tal como uma massa de bater o fungo, não é? Que nós, quando pomos a água, estamos a pôr a água, estamos a pôr a fuba, estamos a bater, etc. Mas a determinado momento eu já não sei onde é que está o grão da farinha, porque tudo está numa grande mistura. E então os meios de comunicação de massa são isso, que chamamos também meios de comunicação social. São aqueles que comunicam para uma massa que depois vai reagir, não é, à nossa comunicação, vai perceber, vai entender e vai reagir muitas das vezes, e são, no fundo, uma ferramenta que nós utilizamos para atingir cada vez mais pessoas. Há coisas interessantes também sobre os meios de comunicação de massa, que é, eles tiram a individualidade do receptor, porque apesar de nós somos todos diferentes, nós quando vemos todos um programa, uma novela, uma notícia, ninguém está a dizer não, agora é para as crianças, agora é para as mulheres, agora é para o homem, agora é para o homem casado, agora é para o homem viúvo, não, né? Nós mandamos a informação para todos, mas eles recebem e depois eles próprios é que têm que ter a capacidade, como nós falámos naquela primeira pergunta, por causa da educação, por causa dos fundamentos que eles têm na cabeça, culturais, etc., que estão no caminho certo, não é? Eles depois têm que fazer a sua própria interpretação, o seu próprio juízo e responder a um chamado, entre aspas, a uma informação, entre aspas, a uma sugestão, e é o tal efeito que nós tínhamos no Lasso, que dizia que depois havia um efeito da comunicação de massas. Aliás, o modelo dele de comunicação é mesmo feito para as comunicações de massas. Porque se foi Shannon Weaver, esse é Shannon Weaver, o Jacobson, eu lembro-me de todos eles, né? Portanto, nós é pessoa a pessoa, um a um, mas depois temos outros que dizem não, temos que falar no conjunto, porque da comunicação de massas interpessoal depois passa para outro nível, não é? Desculpem-me os nomes aí, os estudantes de comunicação social, se eu errei alguma coisa, mas realmente nós tínhamos o Shannon Weaver, que era o modelo matemático da comunicação, depois temos o Jacobson, que é o modelo dos seis elementos, que depois tinham 6 objetivos na própria comunicação. Não sei se te lembras disso, né? Se eu falar virado para o emissor, então é uma comunicação emotiva, se for para o receptor é apelativa, se for para a língua é metalinguística, etc. E isso só mostra que somos nós, seres humanos, que temos que pensar a nossa própria comunicação. Não vamos dar a nenhuma máquina a possibilidade de pensar por nós, não é? Eu acho que o ideal nos meios de comunicação social e numa sociedade é nós termos, o ideal é aquilo que está na Constituição. Nós temos que ter liberdade de pensamento, temos que ter liberdade de expressão, tem que haver liberdade de imprensa, mas nós sabemos que isso não acontece. Porquê? Porque há determinadas censuras que começam com a nossa vida. Uma pessoa que vai fazer uma reportagem acerca de um acidente de viação e tenha tido o seu pai foi morto num acidente de viação, ele nunca nos vai transmitir tal qual é aquele facto. Portanto, vai ter sempre um dedo, vai ter sempre uma impressão, vai ter sempre um olhar de uma objetiva dentro daquela comunicação. O que eu acho é que cada vez mais as pessoas têm acesso aos meios digitais e isso faz com que, ao terem acesso aos meios digitais, tenham acesso a muita informação e, como estão sozinhos, podem se perder. E é por isso que depois começa a acontecer
na sociedade digital alguns factos que nós não gostamos de admitir, mas os meios de comunicação social ainda devem ter sempre uma última palavra quando nós queremos comunicar coisas mais oficiais. Porquê? Porque existe uma lei mais antiga, e por ser mais antiga, se calhar tem mais regras, as pessoas conhecem mais, e eu acho que nós conseguimos mantê-los na sua função. Agora, claro está, por todas essas razões que eu disse, ninguém vai falar mal de quem lhe paga o salário. Tal como nós, como seres humanos, ao chegarmos em frente a um ecrã, apegarmos o microfone e apegarmos numa esferográfica para escrever, já levamos connosco uma série de pré-conceitos que podem influenciar. A autocensura. Só determinadas pessoas que tenham determinada capacidade, porque estudaram para isso, porque estão habituadas e porque têm um nível já de entendimento da comunicação, é que conseguem ser neutras. E essas pessoas sim conseguirão, tanto nas redes sociais, tanto no digital como no clássico, se possa assim chamar, conseguirão continuar a exercer a sua função. Mas eu acho que os donos desses canais de mass media, que os governos, que as igrejas, por mais que as pessoas digam não, vai sempre influenciar, eu acho que tornam sempre mais credíveis, porque há leis mais antigas que eles têm que cumprir, há direitos e ética um bocadinho mais estritas que eles têm que cumprir, e então eles têm essa capacidade de, por chegar a muitas pessoas e por terem esses condicionalismos, de serem mais fiáveis e a cumprirem o seu papel para o qual foram feitos. Porque o digital é um bocadinho uma selva, não é? Se eu posso assim dizer. Hoje já existem... É uma selva necessária. É necessária por causa da evolução. Não podemos, eles não podem estar dissociados, porque há quem tem que organizar a mente, há quem tem que organizar os países, há quem tem que organizar as sociedades, mas depois há quem tem que transmitir e a responsabilidade para juntar todos eles e para pôr a sociedade coesa e tudo. Mas sem nós sabermos quem nós somos, nós nunca vamos conseguir avançar. A evolução da comunicação social ao longo dos séculos ocorreu, paralelamente, com o desenvolvimento das distintas eras da humanidade e das sociedades, caracterizando-se em 5 itens. A era da simbologia dos sinais, a era da linguagem da fala, a era da escrita, a era da impressão, a era da comunicação de massa. Assim sendo, o paradigma da comunicação social no universo mundo sofreu transformações substantivas ao longo dos séculos, onde destacam-se em primeira instância as pinturas rupestres e as narrativas epopeicas, o surgimento da escrita da imprensa de Johannes Gutenberg em 1436, do cinema mudo dos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière em 1895 e, em última instância, com o surgimento da robótica e da computação em 1939 e 1950, respectivamente, e da internet em 1990, que prevalecem até aos nossos dias. Com a expansão do computador portátil, atingiu cerca de 100 milhões de usuários no início dos anos 90. De seguida, com a disseminação da internet, que atingiu cerca de 1 bilhão de utilizadores no início do ano de 2000. E, finalmente, com a subida exponencial na adoção de dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, os seres humanos e as instituições de regulação social perderam o controle da sua massificação e utilização das sociedades. Neste momento, o mundo está hiperconectado por meio de dispositivos móveis inteligentes. Os dados mais recentes
indicam que a proliferação de smartphones atingiu um patamar impressionante, com bilhões de pessoas usando esses dispositivos técnicos diariamente para se comunicar, trabalhar e acessar a serviços online. A população que utiliza smartphones já ultrapassou 5,78 bilhões de pessoas, o equivalente a cerca de 70,1% da população mundial. Apesar do número excessivo, a distribuição destes dispositivos técnicos pelo mundo é desigual, variando conforme o desenvolvimento econômico dos países. Por esta razão, os países desenvolvidos com economias de alta renda já atingiram praticamente a universalização no uso dos smartphones, enquanto que a África, detentora das matérias-primas que os fabricam, este índice de utilização cai para cerca de 66%, evidenciando déficit de inclusão digital. Em volume de usuários, a China lidera com 974,7 milhões de utilizadores e a Índia aparece em segundo lugar com 659 milhões, que lideram o ranking mundial de usuários. Mas, em contrapartida, os Estados Unidos da América, com 276,1 milhões de utilizadores, têm a particularidade de destacar-se pela alta penetração dos smartphones no seu mercado de consumo, padronizado pela qualidade de excelência. O cenário atual e o futuro do mercado de smartphones é de transição. Apesar de um crescimento de 2% nas vendas em 2025, totalizando 1,25 bilhões de unidades, o mercado mostra sinais de desaceleração devido a um ciclo de troca mais longo e de uma possível retração. Daí, as expectativas serem de uma queda de 13% nas remessas globais neste ano de 2026, devido à falta de componentes, o que torna o cenário atual mais complexo do que um simples crescimento linear do mercado das tecnologias. Com este quadro elucidativo, compreende-se que a comunicação social e a era digital implantaram-se no mundo inteiro, independentemente da vontade dos seres humanos e dos sistemas políticos e econômicos que dominam as sociedades atuais. Para as empresas de jornalismo, existem preocupações de várias ordem atinentes às redes sociais. Por exemplo, os chefes de redação, que são os impulsionadores da produção jornalística, não conseguem controlar as matérias e conteúdos jornalísticos depois de publicados, correndo o risco dos seus usuários manipularem os mesmos conteúdos e republicarem no Facebook ou WhatsApp, tornando-os virais e disseminados além fronteiras, criando por vezes embaraços com repercussões nefastas às empresas de comunicação. Para a imprensa tradicional que detinha o poder da informação no espaço público, hoje o preço a pagar com as redes sociais é elevado. A multiplicidade de discursos ampliados pelas redes sociais, por vezes com ideias vazias, transparecendo ser um centro neutro de debates políticos e de ideias úteis à sociedade. Neste universo de informação fragmentada, todos parecem buscar apenas aquelas notícias de jornalistas com quem concordam e a sociedade divide-se em grupos de autorreferentes, muitas vezes isolados, sem que haja um palco genuíno de diálogo e de debate construtivo. O mundo está sobrecarregado de informação, mas paradoxalmente não consegue comunicar. Quais os limites entre a comunicação técnica e a comunicação humana?
o fator comunicacional é um fator que está presente na evolução da humanidade desde sempre. Não é possível nós termos uma ideia de humanização sem termos em linha de conta o fator comunicação. O fator comunicação é que nos permite, até última instância, garantir a cooperação entre nós. E não há possibilidade de haver sociabilidade sem cooperação. E cooperação a partir de que pressuposto principal? Nos entendermos. Interlocução permanente. O ser humano é um produto por inerência e atingiu os níveis que estão até agora em função do cumprimento de vários paradigmas comunicacionais. Chegamos até ao ponto de avaliar o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma sociedade em função dos mecanismos de comunicação que tem à sua disposição. Por isso é que nós todos nascemos da mesma forma, mas somos influenciados no nosso processo de socialização em função do acesso ou não a mecanismos mais complexos ou menos complexos de comunicabilidade. Dito de outra forma, o mesmo bebê que nasce no mesmo dia no Congo ou na Mata do Congo e o mesmo bebê que nasce no mesmo dia no Japão, daqui a 10 anos vai ser diferente. Não é por nada, é pelo que ele absorve no seu meio envolvente em função dos sinais que a comunicação e a interlocução lhe permite ter. Não é em vão que até, mesmo em relação a questões de avaliação de quem tem mais poder quem comunica mais. Não é em vão que quem lança o agenda setting no mundo, para o mundo se orientar, são os países mais desenvolvidos. Quem tem comunicação tem capacidade de moldar e de fazer com que os outros sigam o que eles querem. De resto... E aí os quadros de censura? Não, os quadros de censura são tidos no quadro de quem é que tem o controle das máquinas de difusão da comunicação. Um presidente da República, por exemplo, não vai conseguir governar se não tiver um sistema de comunicação adequado. Não é em vão que nós, no nosso caso paradigmático em África, todo mundo quer, quando nós até estamos em condições boas para abordar esse tema. Então, a chegar às eleições aí, daqui a pouco, vamos só assistir de forma não impávida, mas de forma serena, o que é recorrente. Quando chega essa fase, os jornalistas são memeados. Todo mundo quer mimar. Sabe por quê? E ninguém consegue, de boca em boca, fazer chegar a sua mensagem. Nós, nesse momento, somos 30 milhões de habitantes. Não podemos sair com um megafone e dizer a cada cidadão o que é que tem que cumprir, o que é que tem que deixar de cumprir, aderir, em função dos sistemas de transmissão de comunicação. Ok? Não é em vão que, por exemplo, nós nesse momento estamos a viver um fenômeno que é interessante. Temos 3 canais de televisão. 3. TV Zimbo, TPA e temos a Geração. Repara as grelhas de denunciação. Não, 4 e a palanca. Não? E a palanca. A palanca, coitada. Em desporto. Então, o desporto é tido sempre como uma forma de distrair, né? Não é para manter as pessoas que decidem na política, comunicação política. Comunicação política e comunicação econômica. A perspectiva de qualquer jornalista que quer subir na vida é atingir o quê? A redação de informação. Porque o conceito do indivíduo que faz o programa para divertimento não é o conceito de quem faz o conceito de informação. Porque parte do pressuposto que o conceito de informação é o conceito de gerir o mundo. Não há nenhum presidente que, quando acorda, não lê as áreas de informação. E mais,
Sempre que houve tentativas de a malta facilitar, no nosso caso concreto, nós estamos à vontade, estamos há mais de 40 anos na comunicação social. Sempre que houve tentativa de abertura, até para os órgãos de informação, sobretudo escritos, não dizem que há censura, mas há de forma indireta. A partir do momento em que não se assume que, por exemplo, um jornal que não esteja alinhado com os interesses da máquina dominante do poder não tenha subsídios, que é para ter o jornal barato. Eu, para comprar um novo jornal, eu pago 2.000 kwanzas. Quantas pessoas têm capacidade de comprar um jornal de 2.000 kwanzas? Aí depois com as redes 2.000. sociais. Com as redes E com as redes sociais. É inviável. É um projeto inviável. Não só inviável, mas também vem aqui ao de cima uma questão. É legal isso que o Estado faz e não criar mecanismos até jurídicos para fazer com que os outros indivíduos que não são do jornal do Estado, são do jornal privados ou semi-privados, mas que prestam também um serviço, tenham as mesmas possibilidades. Serviço público, eles estão no espaço Tudo público. é público. Afinal, no fundo, nada é privado só. A partir da altura em que você, para fazer vingar o seu projeto, ter como noção um público-alvo, esse público-alvo tem que ser considerado como alguém do povo. Não pode ser considerado como alguém que tem que ser excluído de forma indireta, da forma de não ter acesso, porque ele não tem disponibilidade de gastar os parcos recursos que já tem para fazer com que os seus pontos de vista venham ao de cima. Com a mesma facilidade que os públicos que também fazem parte da sociedade, mas que estão ligados a áreas dos poderes dominantes, têm acesso. Porque os efeitos são diferentes. Uma coisa é ouvir uma notícia na rádio. Será que eu ouvi bem? Ouvir uma notícia na televisão. Será que eu estava a tempo de ouvir e ver bem? Na imprensa? Não, eu guardo e eu vou ler. A qualquer momento eu É outro poder de reflexão. Sim. Vou refletir. Complementa. E vou questionar. E vou colocar em funcionamento o meu senso crítico de não avaliar em função de coisas muito quentes ou fugazes, mas de forma subtil. Às vezes é retirado esta possibilidade que o cidadão tem de dizer assim, não, espera aí, eu ouvi, a notícia é a mesma, e não é uma questão de falso ou verdadeiro, é uma questão de possibilidade de eu ter tempo para refletir até ao fundo analítico. O que é que está em causa. O que é que, eventualmente, me permite eu depois também ser um cidadão escrutinador dos poderes que existem. Interessante. Entramos aqui numa questão que tem a ver com as perspectivas. Que são as dominantes no mundo. Política, religião, comunicação social. É um triunvirato que funciona em sintonia permanente. A religião hoje não seria tão relevante como esse se não houvesse capacidade de reprodução das mensagens dos mentores que estão por detrás da missão, por exemplo, da palavra de Deus. As políticas não seriam, os poderes políticos não seriam tão enfáticos como são se não tivessem por detrás a garantia de que nós vamos repetir até a exaustão os nossos pontos de vista. Não, e mais, hoje, o caso da IUR, da Igreja Católica, mesmo da Igreja Protestante, têm meios de comunicação, elas em si são detentoras de meios de comunicação. E são apoiados. Para passar a sua palavra. E são apoiados. E não obstante isso, ainda compram espaços nos meios de comunicação social para exercerem a preços de ouro. Repare que quem hoje domina o mercado publicitário nos paradigmas de comunicação, os que pagam mais são as religiões. Ok?
temos um mercado empresarial fraco. Mas nunca nos demos conta de que há falta de capacidade de publicitação das ideologias, sobretudo as cristãs, por meio dos órgãos de comunicação social. Compram mesmo. E mais, e colocam até em causa o fenômeno segundo o qual os órgãos de comunicação social, afinal, estão ao serviço de quem? Em última instância, estão ao serviço das forças dominantes. E não há dúvidas. Não, mas agora, Hoje você... olhando no quadrado como atores ativos de sociedade, como elas têm estado a participar no desenvolvimento das sociedades em que estão inseridas? Não. Eles têm um objetivo, não é em vão. E sobretudo em países que estão com problemas de pobreza, de falta disso, falta disso. A mensagem que mais se propaga pela comunicação social é o que faz às vezes acreditar as pessoas que o nosso bem da nossa vida afinal está na religião. Resultado. Mas aí o exercício do político com as ideologias, Não, com os objetivos o político, dentro da política de massa. mas os políticos têm impactos com as religiões. Muitas das decisões políticas são feitas com base, Sim, porque em muitos dos políticos fatos, são crentes. Quer dizer, com base na relação que existe entre a política e a religião. Repare, no nosso caso concreto, nós fomos testemunhas. Nós já fomos indivíduos que até nos diziam para não ir à igreja. Hoje, os indivíduos que nos diziam para não irmos à igreja, hoje aparecem em frente da primeira fila das igrejas. É porque a igreja é um fator também de mobilização. É um poder. E os políticos são atentos. Quem está melhor estruturado tem como ver na religião, por exemplo. Eu sou político. Tenho que fazer aliança com o religioso para ele reforçar a minha ideia de convicção para o cumprimento de qualquer objetivo social. Mas que é verdade que há uma conexão no destino do mundo entre o teocrático e o político, e a comunicação no meio serve como o principal interlocutor de dar a roupagem de credibilidade ou não de qualquer confissão é a partir da comunicação social. Qualquer ser humano normal acredita na comunicação social. Nós, se eventualmente, vamos até ir para um caso que é trivial no desporto. Há uma dúvida sobre um lance qualquer num jogo que saiu 1-0. Entrares numa loja, num restaurante e há discussão sobre se aquele lance foi legítimo ou não. Até surgir o jornalista desportivo. O dono da razão. Não vai desempatar o assunto. E as pessoas vão dizer, não, se o Salas Neto disse, se o Manel Antônio disse, é porque é verdade, porque ele é jornalista do desporto. Já não é o árbitro que está em causa. As pessoas acreditam no poder de legitimação dos factos que os jornalistas têm. Mesmo nas nossas famílias, no nosso dia a dia, quando eventualmente há um pedido de um familiar nosso e sabem que aquele nosso irmão, o nosso primo, o nosso tio é jornalista, a tua opinião vai prevalecer sobre a de todos. E Fica o porta-voz. Não, ele é jornalista. É pressuposto que sabe tudo. Ok? As pessoas acreditam em nós. Cuidado, por isso é que a comunicação social mata. A comunicação social não é algo que é tão inocente assim. Comunicação nacional pode provocar guerras. A guerra agora Vamos a ver agora. Estados Unidos, Israel, Vamos a ver agora. Irão. O que é uma vergonha? Ela antes de se tornar um fato do consumo prepararam público, primeiro as pessoas a... Primeiro foi preparado pela CNN. E quem vai resolver o problema da guerra não vão ser as armas, vão ser as opiniões públicas. As opiniões públicas.
às opiniões públicas. Há aqui um cenário que está a se abrir já, que é o cenário, reparem só para a narrativa que vem a partir dos órgãos de comunicação, que o Trump está a deixar com relação à NATO, ou com relação à Europa, ou mesmo com relação a Israel, que perigosamente corre o risco. Os Estados Unidos vão se afastar e vão deixar Israel sozinho a ser trucidado pelos países árabes todos. Porque aqueles países árabes todos que estão a receber as bombas do Irão, eles são do grupo do Irão, não são do grupo nem de Israel, culturalmente, nem dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, somente pela religião. E os Estados Unidos sabem disso. Agora, o que é que a comunicação social ali exerce? Exerce o papel de fazer acreditar que está-se a ganhar uma guerra. Mas para quem é profundo e para quem conhece de história recente, as histórias recentes do Vietnã, do Afeganistão, que é recente. Já ninguém se lembra que os Estados Unidos saíram de uma guerra há pouco tempo com um avião que quase que arrancou com aquele trem de trás de aterragem. Já ninguém se lembra disso. Abafa-se isso. Dá-se a entender que a veia ganhadora faz parte até do modus de vida americano. Gosto muito de fazer, em função do papel do fator comunicacional no comportamento das pessoas, o que era o mundo 11 de setembro de 2001 e o que é o mundo depois. Aquilo só... 2002. 2001. As Torres Gêmeas. Sim, das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Aquele fenômeno das Torres Gêmeas é um fenômeno comunicacional. Reparem, a que horas é que eles atacaram as Torres Gêmeas? Aquilo foi de dia. E o Dr. Manel andou em Nova York e sabe, aquela rua é a rua onde estão todos os canais de televisão do mundo. Sim. E sabiam que aquela hora, às 13 horas, geralmente hora de ponta para se lançar notícias no mundo. E nunca se passou por hora nobre de comunicação. Hora nobre de comunicação. E hoje nós acabamos de ter aquele paradigma segundo o qual vamos só transmitir às 8. Não, hoje temos canais que funcionam 24 sobre 24 horas. E os mais predominantes no mundo funcionam a contar com o mundo durante 24 sobre 24 horas. E eles sabiam que aquela hora, todos os canais de televisão ficam ali na Quinta Avenida de Nova York, estavam a transmitir para os seus públicos-alvos. E o mundo viu em direto Espetáculo. o espetáculo. A guerra do Iraque também foi na mesma dimensão. O que fez o povo norte-americano entrar em histeria, eu falo para dizer, até a nós também isso acontece, porque acontecia com os outros. Até aquela altura. Até aquela altura. E aqueles meninos que fizeram o planeamento daqueles ataques sabiam de comunicação. Eles sabiam, a essa hora, o mundo todo está ligado a um canal de televisão, sobretudo de televisão. Todo mundo estava a contar com um ataque aos Estados Unidos, mas nunca Sim, por causa do convencimento da imagem. Não, repare. 2 meses antes, o Conselho de... Segurança. O Congresso norte-americano tinha acabado de aprovar um orçamento de 600 bilhões de dólares para fazer dos céus da América a Umbrella. Guarda-chuva contra qualquer ameaça externa. Não é que a Umbrella não funcionou e as ameaças saíram não só de fora, mas dentro dos Estados Unidos. Conseguiram fazer o seguinte. Fizeram os ataques com aviões americanos, indivíduos que se formaram nos Estados Unidos e com gasolina americana. A Umbrella ficou desmoronada até hoje. Então, eles vivem. O fator comunicação. Há um outro fator que eu às vezes me lembro, daquele senhor, coitado, um dos
os familiares do Collor de Mello, que morreu no Iraque, Sim. a dar uma entrevista a um canal japonês. Sim, era um diplomata. Um diplomata, estava talhado que Ele era o representante das Nações Unidas. Ele seria o secretário-geral das Nações Unidas, de certeza. Sim, que morreu. Antes do Buto. Acho que morreu no Iraque, não? No Iraque. No Iraque. Por que que aquela bomba que lançaram contra ele foi durante uma entrevista? Estava em direto. Communication. O senhor acredita que a África conhecerá um mundo melhor com a ausência da fome e da pobreza extrema? A África ainda é viável. É o continente mais viável. É o continente, para já, com mais jovens, com mais riquezas naturais. Só o que está a faltar em África? Sem bombas Não, só está a atômicas? faltar. Só está a faltar em África a questão da mentalidade de dirigentes patriotas. Os comportamentos temos que mudar. Tem que se A marca da África, a África não precisa de ninguém. A África só precisa dele se gostar propriamente. E a nossa Angola? O Dubai. E onde a nossa Angola fica? O Dubai é maior que o Namibe. Não é maior que o Namibe? Não posso fazer Dubai aqui. O capa. Já Nem tem água, fazem dessalinização e tomam banho com chuveiro. E nós tomamos banho com caneca. E lá tem 4 rios ou 5. Ou quando banco. Sim. Mais de 70%. Nós fornecemos água na Namíbia. Mais de 70% dos nossos recursos hídricos, sabe onde é que se perdem? No Oceano Atlântico. É normal. É bom. E não podemos falar disso politicamente. Se você falar já disso, é problema. Não, temos que falar porque... Mas nós temos que falar. Com a nossa e vamos vida, ficar aqui. Vamos ficar aqui. Não vamos sair daqui. Vamos ficar aqui. País. Vão ter que nos ouvir. Nem que isso custe nós entrarmos na vida política ativa. Aqui ainda não quer entrar, mas se o custo for esse, vamos, porque a África tem rumo. Angola tem rumo, Angola não tem rumo. Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial. E muitas pessoas não falam disso. Porque o Salazar combinou-se com o Hitler para ser o abastecedor logístico do exército alemão. Por quê, pá? Sim, era fascista. Eram os parceiros do Hitler. E não só... Mussolini, Franco e Salazar. Sim. E onde é que saía o abastecimento logístico para alimentar o exército alemão? 3 países fundamentais. Um deles, Angola, Moçambique e a Guiné-Bissau. Aqui é a nossa Baía farta. Porque os alemães gostam muito de batata com peixe. E nós aqui... É que tem demais. Pescamos é o que é demais, né? Sim. A velocidade da comunicação de notícias falsas, fake news, tem sido o grande cartão de visita dos internautas, das quais se disseminam fundamentalmente no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre outros dispositivos de fácil aderência. Dessa forma, a notícia falsa acaba por persuadir e influenciar o maior número de pessoas e, somando-se a isso, a alta velocidade de compartilhamento. As consequências podem ser das mais preocupantes, como sendo, por exemplo, na área da saúde, com o reaparecimento de pandemias, extinguidas e erradicadas no cenário político, com eleições baseadas na ficção, que se configuram como um atentado aos seres humanos, a sociedade e a democracia como sistema político de governação. Por último, pode-se concluir que a comunicação social, a política e a religião podem e devem contribuir no desenvolvimento dos seres humanos e das sociedades por atuarem num mesmo espaço, como que num palco onde eles cruzam-se e descruzam-se, especialmente em contextos onde os valores sociais, políticos e morais se conjugam
como entidades de regulação social, de representação social dos interesses dos seus povos e dos seus estados e na busca de identidade sociocultural das suas nações. São os meios de comunicação que contribuem para aproximar ou afastar esses dois campos de poder, ao possuir a capacidade de comunicar e moldar a percepção da opinião pública no espaço público mediatizado. Senhores internautas, agradecemos pela vossa audiência no programa Câmara Livre. Agradecemos e prometemos voltar no próximo encontro. Obrigado por tudo e estamos juntos.